Olá, gente! Vamos para mais uma aula de ciências e na aula dessa semana a gente vai ver os estados físicos da matéria. Essa aula compreende a semana 3 do PET 3 de Ciências do sexto ano. A matéria ela pode ser encontrada na natureza em três estados físicos, que é o sólido, líquido e gasoso. E pode ocorrer a mudança do estado físico da matéria de acordo com a variação da temperatura. Vamos pegar a água como exemplo. Quando a água está submetida a baixas temperaturas, as suas moléculas se unem, de forma que há a formação do gelo. Quando a gente aquece um pouco a água, as suas moléculas se soltam um pouco, se afastam, e ocorre a passagem ali para o estado líquido. Quando a gente aquece um pouco mais essa água, as suas moléculas se afastam mais ainda, havendo a formação do vapor d'água, que é o estado gasoso da água. E cada mudança do estado físico possui nome e características próprias, e a gente vai ver cada uma delas. Nós temos as mudanças que ocorrem com o aumento da temperatura, que são a fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Por exemplo, quando a gente tira um gelo do congelador e coloca ele ali a temperatura ambiente, ele começa a derreter, havendo a passagem do estado sólido para o líquido. A evaporação ou ebulição, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, que é, por exemplo, quando a gente lava uma roupa e coloca ela para secar no varal e bate o sol, e que faz a roupa secar. Aí é a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. Nós também temos a sublimação, que é a passagem do estado sólido direto para o estado gasoso. Isso ocorre quando a gente usa gelo seco, geralmente é utilizado muito em festas, para poder causar aquele efeito de fumaça. É a passagem do estado sólido para o estado gasoso diretamente. E nós temos as mudanças que ocorrem com a diminuição da temperatura, como por exemplo a condensação, que é a passagem do estado gasoso para o líquido, por exemplo, quando a gente está tomando um banho muito quente e a gente sai do banheiro e vê que no espelho formaram algumas gotinhas de água, que nada mais são do que o vapor d'água que veio ali do banho quente que a gente estava tomando. Ele bateu no espelho, que é uma superfície mais fria, e passou do estado gasoso para o estado líquido. A gente tem a solidificação, que é a passagem do estado líquido para o sólido, como por exemplo quando a gente coloca uma garrafa d'água ou uma garrafa de refrigerante para congelar e deixa lá por horas. A gente tem a sublimação ou a ressublimação, que é a passagem do estado gasoso para o estado sólido. Isso ocorre muito em lareiras, quando sobe a fumaça da lareira na chaminé e ela bate na parede, que está mais fria, na parte interna da chaminé, e ocorre a formação das cinzas, que são do estado sólido e acabam até entupindo a chaminé. E por fim, a gente tem as temperaturas de fusão e temperaturas de ebulição, porque as matérias diferentes, elas alteram o seu estado físico a temperaturas diferentes. Eu usei bastante aqui o exemplo da água, que é uma substância que passa do estado líquido para o sólido a 0 graus aproximadamente, e do estado líquido para o estado gasoso a 99, 100 graus também aproximadamente. Mas essas temperaturas variam de substância para substância. A gente tem a temperatura de fusão, que é a mudança do estado sólido para o líquido, que eu falei que na água é aproximadamente 0 graus. E a gente tem a temperatura de ebulição, que é a mudança do estado líquido para o estado gasoso, que na água é aproximadamente 100 graus. Mas isso, como eu disse, varia muito de matéria para matéria. E o que a gente viu na aula de hoje? A gente viu que os estados físicos da matéria são o sólido, líquido e gasoso, e que as mudanças dos estados físicos ocorrem de acordo com a variação da temperatura. E a gente viu também que existem a temperatura de fusão, que é quando a matéria passa do estado sólido para o estado líquido, e a temperatura de ebulição, que é quando ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Até a próxima!